Olá, meu querido, minha querida, você que me segue aqui no meu canal, gratidão profunda por estar mais uma vez comigo aqui no Torpedo 365, esse projeto abençoado que leva a cada dia um vídeo diferente aí para você, tá bom? Sempre refletindo nas mensagens da Bíblia, mensagens da Palavra de Deus. E hoje é o Torpedo número 212. 212. Então faz 212 dias que estamos aqui, cada dia levando um vídeo novo aí para o seu coração, tá bom? E hoje eu quero, antes de mais nada, pedir que você que é inscrito no meu canal, que compartilhe esses vídeos, deixe o seu like, deixe o seu comentário, assim o canal cresce cada vez mais. E estamos crescendo graças à sua ajuda, graças às suas ações que criam engajamento do canal, tá bom? Se você quiser aderir também a conteúdos exclusivos, ter acesso a conteúdos exclusivos, basta aderir como membro apoiador do canal. O botão está aí, aderir como membro, ou seja, um membro, né? E você vai poder ter acesso, então, a esses conteúdos exclusivos, tá bom? A nossa reflexão hoje é Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, tá? Então, nós vamos lá para a nossa vinheta, já já eu volto com o vídeo de hoje. Lucas capítulo 16, versículo 19, tem uma história bem curiosa. Jesus ele está falando, o contexto aí que ele fala essa história é a riqueza, os bens materiais, a posse de bens materiais. E ele fala o quanto a riqueza é traiçoeira para aqueles corações que se deixam levar por ela. E aí Jesus contou uma história, né? Versículo 19 diz assim: havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem rico e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado, e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então o rico replicou: Pai, eu te imploro para que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha que história mais curiosa é essa, né? Tem gente que pega essa história, essa ilustração e a leva ao pé da letra, a interpreta ao pé da letra, para justificar a crença no inferno de fogo e a crença num paraíso. Ora, o inferno existe? Com certeza existe. O céu existe? O paraíso existe? Com certeza também existe. Mas não da maneira como a maioria interpreta. O que é o inferno, na verdade? A Bíblia, ela constantemente, ao longo de todo o Velho e Novo Testamento, ela dá a entender que o inferno, na verdade, é o Hades. O Hades é a sepultura.
Não é um lugar de tormento onde as pessoas vão imediatamente após morrerem. Existe sim um inferno, o lugar de tormento, de fogo e enxofre, que é descrito em Apocalipse, mas esse não é para agora, esse é para o futuro, para que quando o destino de todos os homens estiverem decididos para a vida ou para a morte, aí sim aquele inferno existirá e por um determinado prazo, não é eterno na sua duração, é eterno nos seus efeitos. Agora, como que se justifica essa história, então, que Jesus contou para os seus discípulos e para a multidão que sempre estava com ele? Veja só, se a gente for levar essa parábola ao pé da letra, tem algumas coisas aí que não casam com aquilo que Deus preparou para nós. Por exemplo, uma das coisas, a Bíblia diz que lá no céu não haverá mais lembrança das coisas passadas. Não haverá mais lembrança das coisas ruins que passaram. E como que eu seria feliz no céu, sabendo que pessoas conhecidas, amigos, familiares talvez, e até pessoas que eu não conheço, mas seres humanos, estão lá sofrendo no fogo do inferno, e eu aqui no paraíso contemplando tudo o que está acontecendo do lado de lá. Veja que na parábola, Jesus fala que Abraão contemplava o sofrimento do rico que estava lá no fogo do inferno. Outra coisa muito interessante que fala essa parábola é que, se a gente for levar ao pé da letra, o rico, ele está no inferno enquanto o Lázaro está no seio de Abraão. O que significa estar no seio de Abraão? Não pode ser um sentido literal, tem que ser um sentido simbólico. O simbolismo é de estar ao lado de Abraão, estar no paraíso. Percebe como a gente não pode levar essa parábola, interpretá-la ao pé da letra, literalmente? O céu e o inferno são tão próximos um do outro que é possível aqueles que estão no céu conversarem com aqueles que estão no inferno? Que felicidade haveria no céu se essa possibilidade fosse real? Com certeza o céu não seria um lugar feliz se isso fosse real, se não fosse apenas uma parábola. Agora, o que mais me chama a atenção nessa parábola é que o rico se preocupou, estando lá no inferno, com os seus irmãos que ainda estavam na terra. Ele disse: Pai Abraão, peça que ele vá até a minha casa e avise os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos e eu não gostaria que eles viessem para esse lugar de tormento. E aí Abraão diz assim: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam Moisés e os profetas. E o rico replica dizendo: Pai, eles não vão ouvir Moisés e os profetas, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, com certeza eles ouviriam. E aí Abraão então responde: não, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, eles tampouco ouviriam a mensagem de Deus, ainda que um morto ressuscitasse. Essa talvez seja a mensagem central dessa parábola que Jesus contou. Sabe por quê? Porque todos nós temos a Bíblia, temos a palavra de Deus, temos Moisés e os profetas. Se nós não estamos dispostos a ouvir e a ler aquilo que está na palavra e obedecer aquilo que está na palavra de Deus, mesmo que um morto ressuscitasse, não iria nos convencer de que nós temos que ouvir a palavra de Deus. Então eu quero deixar hoje essa mensagem aqui para o seu coração e para a sua vida. Hoje é o tempo de ouvir a palavra, hoje é o tempo de aceitar a Jesus, hoje é o tempo de obedecer à vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Nós temos a palavra hoje disponível para nós, acessível. E se nós não aceitarmos a palavra, nenhuma outra coisa vai fazer com que a gente aceite. Se a gente não ler a palavra e não reconhecer aqui a verdade, mesmo que um morto pudesse ressuscitar e vir falar conosco, com certeza ele não iria nos convencer. Essa história é apenas uma ilustração que Jesus contou para dizer para as pessoas que estavam ali próximas a ele
que eles deviam aceitar a palavra do Senhor, porque caso contrário, nada, absolutamente nada e nem ninguém poderia mudar o coração daquelas pessoas. Fique com essa mensagem, com esse torpedo para o seu dia de hoje, para a sua terça-feira, e amanhã eu volto com mais uma mensagem, mais um torpedaço aí para o seu coração. Fique com Deus, um forte abraço, tchau, tchau e até amanhã.